Mao Tse Tung. Cara, o Mao Tse Tung que, porra, na China teve um processo revolucionário bem diferente do Lenin na Rússia, né? Então, cara, o Mao ficou 22 anos enfiado no mato, coordenando guerrilha, entendeu? Cara, é Enquanto- inimaginável, mano. Ficar 2 décadas no meio Sim, do mano. mato. Tipo, cara, lutando. não tem como você sair, tipo, um cara suave depois disso, entendeu? E a quantidade de morte que ele teve que lidar, entendeu? Porque, tipo, meio que a China é muito grande, tem muita gente, né? Mas tava em processo, depois eventualmente ia entrar em guerra com o Japão, ia morrer gente pra cacete das circunstâncias mais brutais possíveis. Fome na China. E, cara, o Mao coordenando toda essa loucura e tal, tentando convencer as pessoas a levar pro comunismo. Aí tem a Grande Marcha, que morre um bando de gente, isso é antes até. Mas enfim, é o Mao Tse Tung que chega ao poder, entendeu? Ele eventualmente, ele estava numa disputa com o Kuomintang, Que eram os nacionalistas, nacionalistas né? Republicanos. exato, nacionalistas chineses, que não eram nem muito democráticos, assim, para ser honesto. É, eles eram apoiados pelo Ocidente, mas eles roubavam muito, né? Exato, Os relatos de corrupção são bizarros, assim. Sim, sim. Tem até as citações que é tipo, os caras, tipo, os Estados Unidos era o principal financiador do Kuomintang, né? E aí eles estavam falando tipo assim, cara, todo o dinheiro que a gente manda pros caras, eles separam pelo menos 20, 30% e compram prédios em São Paulo e em Singapura, eu acho, se não me engano, ou era Hong Kong e tal. Mas enfim, e os caras, pô, era tipo uma facção extremamente corrupta. É, o que demonstra o motivo que eles perderam a Guerra Civil, né? Porque o Mao Tse Tung era convicto da parada Exato, dele. exato. Ele tinha ficado décadas lutando por isso no campo. E os nacionalistas estavam querendo saber de ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso. Enfim. Exato, então eles tinham um ideal mais alto. Tipo, não é mais alto, né? Mas eles tinham um ideal, pelo menos, Sim. que eles estavam lutando, assim. Então o Mao era muito convicto do comunismo e tal. E enquanto que o Chiang Kai-shek, que é o cara lá do Partido Kuomintang, era, assim, era um warlord ali, né? Tipo, um senhor da guerra e tal, financiado pelos Estados Unidos. Não sabia nem exatamente o que estava defendendo, né? Mas enfim. No final, esses caras aí eles se radicam em Taiwan, né? Que é a origem, né, dos problemas que a gente tem hoje e tal. Envolvendo China e República Democrática da China e República da China. Enfim. Cara, o que o Mao faz logo de cara é... Primeira coisa, tipo, o Mao convicto, né? A teoria marxista, ela dá mais uma mudada na China. Ela mudou um pouco na Rússia, ela vai mudar mais ainda na China. Porque se a Rússia era pouco industrial, a China era nada industrial nessa época. Tipo, a China era absolutamente agrária. Então, tanto que a forma como o Mao conquistou o poder não tem nada a ver com o que o Marx falou. O Marx não falou de guerrilha prolongada, entendeu? O Marx não falou de, tipo, guerrilha rural ainda mais. Tipo, vamos correr o campo convencendo os camponeses. Exato, a teoria do Marx era pro trabalhador de fábrica, o trabalhador urbano. Exato, e na cabeça do Marx ia ser um estalo assim e ia acontecer. No mundo inteiro ainda. Não foi nem assim, mas. O Mao então fez um negócio completamente diferente. A guerrilha do camponesa, assim. Então, cara, pro Mao, por algum motivo, né, justamente por esse motivo, ele acreditava que o fervor revolucionário, tipo, a aplicação, tipo, a convicção que as pessoas tinham na revolução, conseguia suplantar a realidade material de fato. Então, de fato, ele ficou 22 anos em guerra e no fim ele venceu, que era uma coisa improvável. Exato. Então, isso afeta a política econômica dele mais tarde também. Isso é um pouco numa evolução daquilo que o Stalin fez, né? Então a gente tava falando, o Stalin, ele tinha a teoria e a realidade. Exato. A teoria não estava casando com a realidade, ele preferiu ser mais autoritário para não ter que descartar a teoria. O Mao Tse Tung, ele fala, cara, você nem tem que se preocupar com a realidade. Exato, É 100% o que você acredita se manifesta no mundo. Exato. E o Mao, mesmo sendo um cara muito idealista, né, por causa da trajetória dele, ele também era um cara muito, como pode dizer, muito materialista, entendeu? Então, a forma como ele enxergava o homem, assim, era uma coisa, sabe, Descartável, era né? descartável. É uma engrenagem num modelo num propósito muito maior, que é a libertação e tal. Então, o Mao já abre logo com a reformazinha agrária, tranquilo, política de Estado. Pegar o senhor de terra, pelo menos um senhor de terra em cada cidade chinesa, e espancar ele em praça pública. Então, tipo, a gente vai falar mais sobre isso nas outras coisas do Mao. Mas, tipo, sociedade chinesa, ela não é igual a gente, que é diferente um pouco a gente no Brasil mais ou menos, mas no Ocidente que as pessoas têm mais uma noção de culpa, na real. Então, o cara deixa de fazer as coisas por culpa. Isso é uma coisa do cristianismo. Tipo, eu não devo fazer isso porque eu vou me sentir mal e tal. As sociedades do Oriente, elas têm uma coesão que vem de fora, é vergonha, entendeu? As pessoas deixam de fazer as coisas por vergonha. Então o Mao, ele usa essa parada da vergonha muito bem para quebrar as pessoas, entendeu?
Então esses espetáculos de humilhação, espancamento público... Pra envergonhar a pessoa na frente do mundo. Exato. É pro cara se sentir o lixo, assim. O Mao é um cara que tinha até... Tipo, ele já tinha mencionado isso. Tipo, cara, se você empurrar... Tipo, se você humilhar uma pessoa e você empurrar ela pra beira da morte, isso é um problema dela. Exato. Entendeu? Tipo, isso era um... Isso é aquela parada que as pessoas brincam até hoje que na China, shame on my family, Exato, vergonha na minha família. Exato. Se meu filho não for bem em matemática, vergonha na família. Exato. Sabe? Mas é exatamente isso. Só que ele fazia umas coisas muito mais bizarras. Então, espancar e humilhar a senha de terra e tal, redistribuir as terras, etc. Tem uma caçazinha, né? Sempre tem um processo evolucionário. Um grupo de poder se estabelece, aí ele tem que matar os grupos rivais, entendeu? Porque como ele se estabeleceu? Matando. Como ele vai se manter? Matando também, entendeu? Então, outras facções divergentes não também foram assassinadas, muita gente inocente e um pouquinho de reforma agrária. Esse início de repressão do Mao Tse-tung já foi brutal o suficiente. E aí ele está aliado à União Soviética, está nesse contexto ainda. E ele faz uma campanha de, deixa eu desabrochar das 10 mil flores. É uma coisa assim, porque as tradições do chinês e do português também são cagação de regra, né? Porque é difícil. Mas é uma coisa assim, e ele faz um movimento de abertura para as pessoas. Pessoal, agora mudei de ideia, pode criticar o governo. Vamos criticar, agora vamos todos trabalhar juntos para a melhoria da nação. Exato. Estou aberto a críticas. Exato. Só que ele se surpreendeu com o criticismo e ele fez outro expurgo, tá ligado? Então ele pegou todo mundo que tinha criticado ele, mandado a carta lá e falou, tipo, não, esse cara aqui tem que torturar ele, prender ele, matar ele. Tipo, galera, fala o que você quiser. Hã? Quê? Reforma agrária tá dando errado? Não sei o quê. Pô, mata esse cara, pelo amor de Deus. Então, tem até um debate na historiografia se o Mao fez isso de propósito ou não, entendeu? Que, tipo, é porque o Mao, ele também acreditava que a guerra, a luta de classes, ela não acabava com a revolução. Que isso era uma crença soviética. Então, tipo assim, o processo revolucionário aconteceu aqui, a gente plantou o partido, agora todo mundo é igual, trabalhador, e a gente vai rumando pro comunismo. Na China, o Mao nunca teve essa noção. Ele acreditava na revolução perpétua, assim. Exato, era uma coisa contínua, entendeu? Então ele estava sempre disposto a fazer expurgos e, tipo, violências e tal, para garantir que esses elementos e essa influência burguesa que via diante do socialismo ia continuar sendo combatida. Esse, inclusive, eu acho que é o principal ponto de adesão das pessoas no Brasil ao maoísmo, porque também tem correntes maoístas no Brasil. Porque o Brasil já não é um país de agrário mesmo, há muitos e muitos e muitos anos. Se a pessoa é maoísta porque ela acha que o Brasil é agrário, a pessoa é muito retardada, entendeu? Mas é mais no sentido de que, tipo, cara, a revolução é um esforço permanente e a gente vai continuar matando enquanto a gente não expurgar esse velho mundo. O Mao tinha convicção dessa porra. E aí, cara, o que acontece aqui, ele vê um processo, o Stalin tá fazendo os planos quinquenais, tá dando relativamente certo na Rússia. Tá industrializando, né? Tá industrializando, de fato industrializou. Aí o Mao fala, porra, mas a gente vai fazer a nossa também aqui. E aí ele cria um programa, ele tem sempre esses nomes, assim, tipo, tudo na China é muito épico, né? Então ele deu um grande salto para a frente. E aí era um processo de industrialização da China, só que era uma indústria, como o Mao não acreditava que como o Mao achava que o fervor revolucionário suplantava a realidade, e ele tinha isso é uma crença do maoísmo, ele planejou uma industrialização meio esquisitinha. E o maoísmo ele é um pouco mais descentralizado do que o stalinismo também. Total, né? exatamente. Então o Stalin fez uma mega siderúrgica, assim, mega indústria e tal. O Mao, como ele tinha essa crença mais descentralizada, a ideia dele era fazer mini siderúrgicas. Né? Exato. Então, tipo, ele falou, cara, essas pequenas comunidades rurais aqui, elas vão continuar assim. Porque esse é o meio ideal para o comunismo se desenvolver. Tipo, sei lá, na cabeça dele, talvez, tipo, um arranjo social chinês tradicional já era quase comunismo. Então precisava de pouquíssimos ajustes ali, só que vamos agregar um elemento industrial nisso. Então ele cria essa ideia de pequenas siderúrgicas, né? Sim. Siderúrgica, né? Produz aço? Produz aço, exato. Então são pequenas siderúrgicas que ficam assim na periferia. Então vai ter um campo de arroz ali, um ali, e vai ter uma siderúrgica. Quem trabalhava no arroz, pega aí 20%, 30% e joga para produzir aço. Mas para que vai servir esse aço? Depois a gente vê, entendeu? Tipo, importante começar a produzir. E aí, cara, o resultado dessa política econômica é que o pessoal pode falar melhor do que eu, porque ele é engenheiro, né? Mas é que não é assim que se faz aço. Exato. Né? Todo o aço que ele fez basicamente foi lixo. Porque o que acontece? A siderúrgica que o Mao Tse-tung ele fez era uma siderúrgica tipo 3 metros, 4 metros, assim. Só que se você vê siderúrgicas, tanto no Brasil quanto no exterior, são construções imensas, assim, de dezenas de metros, assim. E por quê? Porque a escala ajuda você a conseguir produzir aço de uma forma eficiente. Se você for tentar fazer uma coisa pequena, não mantém calor. Tipo, tem vários detalhes técnicos que
E produzir aço de qualidade é extremamente difícil. Então eu estudei isso na faculdade e no trabalho eu vi isso de novo também. Cara, meio que até no Brasil, cada siderúrgica precisa dos os caras que têm experiência de trabalhar naquela, porque não vai ser exatamente igual você fazer aço numa que é em Minas e numa que é na Bahia, sei lá, entendeu? Porque as condições, a construção em si é diferente, o clima é diferente, o aço é um pouco, o minério de ferro é um pouco diferente, o carvão que você joga é um pouco diferente. Então, tipo, é muito difícil. Então a ideia de que você conseguir fazer mini produções de aço com pessoas que não têm o mínimo conhecimento de como fazer isso é risível num nível tão bizarro, entendeu? Pois é. Que se ele tivesse consultado qualquer cara lá na China, tipo, e aí, cara, vamos... Porque na China produzia esse aço, porque a arma é feita de aço, né? Então se ele falasse um cara lá que produz espada tradicional, produz arma, falar, pô, vamos aumentar isso aí, o cara ia falar pra ele, pô, mas o seu plano, ele é completamente desconexo da realidade. Só que a resposta do mal falaria, o quê? Realidade? O que é realidade, irmão? Exato. Eu tenho fervor revolucionário, entendeu? Eu consigo impor o que tá na minha mente na realidade, basta eu querer o suficiente. E aí deu errado, e a consequência é, todo o aço que ele produziu foi inútil, basicamente. Sim. E tinha as cotas de aço, então as pessoas tinham que destruir os bens próprios dela. Então, tipo, tem que produzir tanto caralho, o que vai acontecer? Aí começa a derreter panela das tiazinhas, entendeu? Coisa de carroça e tal. Exato. Então ainda desagregou um pouco do pouco que as pessoas tinham. Né? Exato, então pouca riqueza que as pessoas tinham, elas passaram a ter menos, tinha menos gente trabalhando no campo, então tinha menos produção agrícola, e tinha um bando de aço inútil, ou seja, uma coisa que não tinha nenhum valor. Consequência... Tipo, aí tem a grande fome lá na China, né? Além disso, tem aquela política dele de matar os corvos, porque os corvos... Você já viu esse negócio? Que supostamente na China, nos campos, ele achava que a gente produz o arroz aqui, ou outro grão lá, e tem os pássaros que estão comendo o grão. Ele falou, os pássaros estão causando a fome, a gente tem que matar todos os pássaros. Aí ele introduz uma campanha em massa de matar pássaro, e aí eles matam, tipo, 95% dos pássaros, quase entra em extinção o bicho. E aí tem infestações gigantescas de gafanhoto, entendeu? Porque o pássaro, ele servia para manter o gafanhoto... não deixar ele se alastrar tanto. Então, Cara, que doideira. o Mao Tse Tung, ele tinha políticas muito pontuais, assim, e se você for um cara de, sei lá, 16 anos que não tem nenhum conhecimento da realidade, elas podem até parecer que fazem algum sentido, sabe? Que é tipo, vamos produzir aço em pequena escala. Só que quem sabe qualquer coisa de produção de aço sabe que não é assim que faz. Vamos matar os pássaros. Puta, talvez o cara que é fazendeiro tivesse alguma ideia de que você não pode matar o pássaro, senão vai desbalancear o ecossistema e vai dar ruim. Só que o Mao Tse Tung acreditava que não, cara. Que se você quiser o suficiente, você consegue moldar a realidade. A gente fala de comunismo contra a lei natural, agora tipo comunismo literalmente contra a natureza, né? Contra a realidade. Contra a cadeia alimentar.